Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o governo Lula teve a primeira demissão de um ministro. O general Gonçalves Dias, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, pediu para sair do cargo após um vídeo mostrar ele dentro do Palácio do Planalto no dia dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. No Congresso, a Câmara instalou novamente hoje o Conselho de Ética para punir as baixarias dos novos deputados. E no esporte, o técnico Rogério Ceni é demitido do comando do São Paulo. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 19 de abril de 2023. E eu começo esse episódio com um problemão político que começou na tarde de hoje e no início da noite teve um desfecho. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, pediu demissão do cargo. Com isso, ele se tornou o primeiro ministro do governo Lula III a deixar o governo. Logo mais eu explico para você todo o contexto dessa demissão, mas eu preciso contextualizar você sobre o GSI. O Gabinete de Segurança Institucional é formado majoritariamente por militares e é o órgão responsável pela segurança das instalações da Presidência da República. Até o início desse ano, também fazia a segurança pessoal do presidente e também dos familiares. E eu lembro você que, nesse contexto, a atuação do GSI durante os atos do dia 8 de janeiro, em que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram a sede dos três poderes, é alvo de muitas críticas, porque alguns membros do GSI foram lenientes com esses golpistas. Então, é nesse contexto aí que acontece essa exoneração. O general pediu demissão após a situação dele ficar insustentável na tarde de hoje. E o que aconteceu foi o seguinte: a CNN Brasil divulgou um vídeo mostrando o ministro no Palácio do Planalto durante as invasões golpistas do dia 8 de janeiro. Na época, ele já era ministro do governo Lula. E o pedido de demissão do general foi feito após uma reunião de emergência na tarde de hoje com Lula e também com outros ministros. E eu vou explicar para você o que tem nessas imagens que levou aí à demissão. Elas mostram câmeras de segurança do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, em que o então ministro-chefe do GSI, o general Gonçalves Dias, estava orientando bolsonaristas durante os atos golpistas. Duas câmeras registraram imagens do general por volta das 4 horas da tarde, quando bolsonaristas já tinham invadido o Palácio do Planalto. E na primeira imagem, ele aparece caminhando sozinho no terceiro andar do Palácio do Planalto. E depois ele tenta abrir duas portas e depois entra no gabinete. Minutos depois, o ministro aparece caminhando pelo mesmo corredor ao lado de bolsonaristas. E essas imagens, elas sugerem que ele e outros integrantes do GSI indicam a saída de emergência ao grupo. Não é possível ouvir o que eles estão conversando, porque esse vídeo só tem imagens e não áudio. Nesse dia aí, há outros vídeos de outros funcionários do GSI que aparecem em vários momentos circulando pelo Palácio do Planalto durante a invasão. Em alguns momentos, eles conversam e cumprimentam bolsonaristas. Depois aí da divulgação desse vídeo, o Gabinete de Segurança Institucional informou que as imagens mostram a atuação dos agentes de segurança, que foi em um primeiro momento no sentido de evacuar os quarto e terceiro pisos do Palácio do Planalto, concentrando os manifestantes no segundo andar, onde, após aguardar o reforço do pelotão de choque da Polícia Militar do Distrito Federal, foi possível realizar a prisão deles.
Mas mesmo aí com essa justificativa, porque as imagens sugerem outra coisa, mas não é possível cravar porque precisa de uma investigação mais aprofundada, o ministro não conseguiu se manter no cargo, mesmo ele sendo o homem de confiança de Lula. Ele trabalha na segurança do presidente desde 2003 e Lula e os demais integrantes do governo não sabiam da existência dessas imagens. Sempre quando ele era questionado, o general dizia que as câmeras estavam indisponíveis. Outro fator aí que gerou mais desconfiança foi o fato de que o general da reserva deveria ir hoje à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Ele tinha sido convidado para falar justamente sobre a ação do GSI nos ataques do dia 8 de janeiro. E bem na hora que as imagens foram divulgadas pela CNN, ele cancelou a presença. Ele alegou motivos de saúde e faltou à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. O general entregou um atestado médico à presidência da comissão da Câmara. Depois disso, a atenção política foi instalada em Brasília. No final da tarde de hoje, a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou a convocação do general. Isso significa que agora ele vai ser obrigado a comparecer na semana que vem para prestar esclarecimentos sobre a ação do GSI durante os atos golpistas. Bom, após aí a demissão, o general Gonçalves Dias deu uma entrevista à TV Globo e ele explicou o que estava fazendo no dia 8 de janeiro. Ele disse que esteve no Palácio do Planalto para retirar os manifestantes do local. Cheguei no Palácio quando os manifestantes tinham rompido o bloqueio da Polícia Militar na altura do Ministério da Justiça, né? E aí aquela turba desceu e praticamente invadiu o Palácio. A maior parte do pessoal que invadiu o Palácio subiu pela rampa. Como o Palácio, nos seus 360 graus, ele é composto por vidro, as pessoas não entraram pelas portas, as pessoas quebraram o vidro. Esse vidro ele tem 12 milímetros, extremamente vulnerável. Eu entrei no palácio depois que o palácio foi invadido e estava retirando as pessoas do terceiro piso e do quarto piso para que houvesse a prisão no segundo. Esse movimento do senhor verificando as portas, o senhor se lembra desse momento? Eu lembro desse momento. Na sala ao lado do presidente, eu retirei 3 pessoas que estavam lá dentro e mandei descer para o segundo, e eu fui verificar se as portas estavam fechadas e se não houve nenhuma depredação lá dentro. O general também disse que a imagem dele foi retirada do contexto. Fizeram um corte específico na produção dos vídeos que vocês olharem. Aquilo é um absurdo para a minha imagem. Veja o seguinte, minha querida, eu tenho 44 anos de profissão no Exército Brasileiro. Sempre pautei a minha vida em cima dos valores éticos e morais. O maior presente que eu dou a mim até hoje é a honra. Então aquilo é um absurdo. Eu não sei onde vazou. Nós distribuímos imagens para vários processos, da Polícia Federal, ao Ministério Público, à Polícia Militar e ao Comando Militar do Planalto. Um detalhe importante é que o Gabinete de Segurança Institucional colocou um sigilo de 5 anos nessas imagens. Inclusive elas não foram entregues para a CPI dos atos antidemocráticos lá do Distrito Federal, que estão investigando o que aconteceu no dia 8 de janeiro. O general Gonçalves Dias também disse em entrevista à TV Globo que entregou o cargo ao presidente Lula para facilitar as investigações sobre esse caso. Estou muito triste. Coloquei meu cargo à disposição do presidente da República, para que toda a investigação seja feita. Todas as pessoas que estavam lá, conduzindo o comando da operação no dia 8 aqui dentro, que estavam de serviço, todos foram afastados. E todos estão sendo investigados por sindicância aqui interna, e todos estão sendo investigados pelo STF. E espero que dessa apuração, quem tiver algum envolvimento seja punido, inclusive aquele major. Aquilo é um desvio de atitude daqui de dentro.
Na parte política, lá no Congresso, após a demissão do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, ganhou força aí a abertura da CPI dos atos antidemocráticos. O governo Lula não queria que isso acontecesse porque uma CPI poderia atrapalhar a aprovação de projetos importantes para o governo, como a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal, mas o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, defendeu a criação da CPI dos atos golpistas, até porque para não passar aí um pano em relação aos membros do governo que podem estar envolvidos nos atos do dia 8. Coincidência ou não, hoje é o dia do Exército e antes de toda essa crise do governo envolvendo o então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que é um general do Exército, o presidente Lula participou na manhã de hoje de uma solenidade do Dia do Exército. E após 4 anos de governo Bolsonaro, que exaltava o poder militar, essa data de hoje ganhou um significado diferente, porque existia uma expectativa para saber como seriam os discursos dos militares, agora sob o comando do presidente Lula, que é o atual chefe das Forças Armadas. E pelos discursos de hoje, aparentemente a normalidade foi restabelecida. Pelo menos a fala do comandante do Exército, general Tomás Paiva, foi nesse sentido. Ele disse hoje o que é óbvio, mas que precisa ser dito e que foi esquecido aí nos últimos tempos, que o Exército é uma instituição de Estado, apolítica, apartidária, imparcial e coesa. Lula estava presente nessa cerimônia e o comandante do Exército pediu que os militares tenham fé na democracia, porque a força é comprometida com a defesa da pátria, da independência e dos princípios democráticos. Essa declaração aí é importante também porque acontece em um momento em que Lula busca se aproximar dos militares, porque a relação do presidente com a caserna piorou após os atos golpistas do dia 8 de janeiro, com as declarações de Lula cobrando punição dos militares envolvidos nesse caso. Hoje, o comandante do Exército também disse aos subordinados que as missões devem ser cumpridas, mas sempre respeitando a população, as instituições e a Constituição. O Exército Imortal de Caxias, instituição de Estado, apolítica, apartidária, imparcial e coesa, integrada à sociedade e em permanente estado de prontidão, completa 375 anos de história. Sua existência está alicerçada em valores e tradições, bem como comprometida com a defesa da pátria, com a independência, com a república e com a democracia. Ao contrário do que fazia o ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente Lula não se pronunciou nessa solenidade do Dia do Exército. Ele resolveu ficar em silêncio. Agora eu vou atualizar você como está o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, votou hoje para tornar réus os denunciados por participarem dos atos. Com isso, agora o placar está em 4-0. Além de Carmen Lúcia, votaram os ministros Alexandre de Moraes, que é relator do caso, os ministros Dias Toffoli e Edson Fachin. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, ele destacou que as condutas dos acusados são gravíssimas e que eles buscavam a tirania, o arbítrio, a violência e a quebra dos princípios republicanos. Outros 3 ministros seguiram aí esse mesmo entendimento de Alexandre de Moraes. Esses são os primeiros 100 do total de 1.300 denunciados pela Procuradoria-Geral da República que estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal. São necessários 6 votos dos ministros para formar maioria e assim os denunciados se tornarem réus pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa e dano qualificado. Além disso, com a conclusão desse julgamento, começa aí uma nova etapa, com a possibilidade de coleta de novas provas, depoimento de testemunhas de defesa e de acusação, até o julgamento final desse caso. Essa primeira fase aí do julgamento teve início ontem em plenário virtual, onde os ministros depositam de forma online os votos e segue até o dia 24 de abril.
Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Você sabe como se transforma a energia que vem do sol em energia elétrica? A transformação da irradiação solar na energia que usamos em nossas casas ou empresas é feita através de painéis solares que são instalados sobre o telhado ou laje da residência ou prédio comercial. Os sistemas mais comuns permitem que a energia alimente os imóveis durante o dia e a energia não utilizada é disponibilizada na rede da concessionária, gerando créditos que poderão ser utilizados no futuro. A energia solar é um recurso limpo, renovável e de baixo impacto ambiental. E ao fazer essa escolha, você colabora com o uso consciente dos recursos do planeta. Conheça as linhas de financiamento solar do Banco BV sujeitas à análise no site bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, eu vou levar você lá para a Câmara dos Deputados, porque desde que houve aí uma renovação dos parlamentares, estão acontecendo muitos debates acalorados e discussões entre parlamentares do governo e também da oposição. Mas não são discussões que agregam para o debate do assunto que está sendo discutido. Na verdade, são discussões que envolvem até ofensas pessoais. E muitas dessas discussões são gravadas pelos parlamentares e viralizam nas redes sociais, simplesmente pelo prazer de lacrar. Mas eu lembro você que a Câmara dos Deputados é um ambiente sério, porque nós, eleitores, que colocamos os parlamentares lá, né? E por causa aí dessa baixaria que foi vista nos últimos dias por lá, a Câmara instalou hoje o Conselho de Ética da Casa. Esse conselho aí é responsável por analisar e julgar representações contra os parlamentares por faltas éticas ou atitudes que ferem o decoro parlamentar. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já mandou um recado para geral, que o Conselho de Ética vai ser acionado e deve estabelecer punições tanto para parlamentares de direita como também para os de esquerda. E mal começou a funcionar direito aí o Conselho de Ética e já tem pelo menos 14 representações feitas desde o início da nova legislatura, em fevereiro. E uma nova leva deve chegar nos próximos dias. E eu vou até te citar um exemplo de hoje. Enquanto o Conselho de Ética era instalado, o deputado Eduardo Bolsonaro xingou e partiu para cima, literalmente, de um colega na comissão de trabalho. Essa confusão de hoje foi com o deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, depois que ele comentou que a facada em Jair Bolsonaro na campanha de 2018 foi fake. Olha o nível de provocação. Deputado Marcon, dá uma facada no seu bucho, eu quero ver o que o senhor vai fazer, seu Zé. Tu tá maluco? Você tentava matar meu pai? Presidente, tá tirando sério. Tá bom não, irmão. Tá bom não. Imagina tá na internet. Tá bom. Te enfia a mão na cara, perco o mandato. Perco o mandato, mas com dignidade, coisa que você não tem. E adivinha, depois dessa, o deputado petista disse que o PT vai ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra o deputado do PL por causa dessa atitude de Eduardo Bolsonaro. O deputado Leolomanto Júnior foi eleito presidente do Conselho de Ética por unanimidade e ele garantiu que o Conselho vai ser atuante e não vai permitir que a Câmara se transforme em um ringue de luta como aconteceu hoje. É natural, temos embates duros, cada um defendendo os seus posicionamentos, as suas bandeiras, o segmento a cada qual foi eleito. Mas se depender dessa presidência, e quero crer de todo esse colegiado desse conselho, nós não vamos permitir que a Câmara dos Deputados seja ringue de batalha, seja vale tudo, seja palco de debates e pronunciamentos, muitas vezes levando a palavras de xingamentos, de palavras que não contribuem com o debate sadio. Já que eu estou falando de parlamentares, eu vou contar para você o que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou hoje. Os deputados estaduais aprovaram o projeto de lei que aumenta o salário do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e também do alto escalão do Executivo Mineiro. E esse aumento não é uma coisinha básica, não. O aumento é em quase 300%.
E olha só que curioso, esse projeto é de autoria da mesa diretora da Assembleia a pedido do próprio governador Romeu Zema. De acordo aí com a justificativa do projeto, a proposta busca uma recomposição das perdas decorrentes da inflação acumulada no período. Romeu Zema justifica o reajuste afirmando que são mais de 15 anos de congelamento dos salários e que o aumento é necessário para manter os profissionais mais competentes nos quadros técnicos. Esse projeto aí recebeu votos favoráveis de 39 deputados estaduais e 18 votaram contra. Esse projeto aí que foi aprovado hoje e que só precisa de uma assinatura de Romeu Zema para entrar em vigor, estabelece que a remuneração do governador, que atualmente é de R$ 10.500, passe para R$ 41.800, uma alta aí de 298%. Essa sugestão é que o aumento seja escalonado em 3 anos, né? Ou seja, em parcelas, começando com o primeiro reajuste já no dia 1º de maio, porque é o dia do trabalhador, né? Durante a votação aí desse texto, o deputado Gustavo Valadares, do Partido da Mobilização Nacional, que é a favor do reajuste, foi questionado sobre a necessidade de avaliar primeiro o salário de outros funcionários públicos. Ele disse que a manutenção desse texto é mais urgente. Por outro lado, deputados de oposição ao governo mineiro criticaram a proposta. Eles defenderam argumentos contra o projeto citados por servidores da educação, do sindicato dos bancários, dos movimentos de atingidos pela mineração e também de outras entidades. Na economia, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia de hoje em queda de 2,12% aos 103.912 pontos. Já o dólar comercial fechou o dia em alta de 2,21%, cotado a R$ 5,08. E o euro fechou o dia com uma elevação de 2,06%, cotado a R$ 5,571. Mudando de assunto, hoje a Polícia Civil cumpriu mandados de internação provisória de 11 menores de idade, além de buscas e quebras de sigilo em uma operação contra a violência nas escolas. As investigações tiveram início após aquele ataque na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, e as ordens de internação foram cumpridas hoje em estados como Santa Catarina, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, uma criança de 11 anos e 10 adolescentes entre 13 e 17 anos foram identificados. O delegado explicou que eles foram internados hoje por crimes de ameaça, incitação e apologia ao crime e também à associação criminosa. Mas como eles são adolescentes, é um ato infracional e eles não podem ser presos. Segundo o Ministério da Justiça, as investigações identificaram a ligação de grupos neonazistas com os alvos da operação de hoje. No esporte, tivemos uma baixa hoje. Rogério Ceni não é mais o técnico do São Paulo Futebol Clube. O treinador e ídolo do clube foi demitido hoje, mesmo após o time vencer ontem o Puerto Cabello, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana. Além do treinador, o clube também demitiu todos os auxiliares técnicos de Rogério Ceni. E o ídolo do tricolor viveu aí altos e baixos nesta segunda passagem dele como técnico. O principal auge aí foi a final da Copa Sul-Americana do ano passado, mas teve esse ano a queda no Paulistão e um desempenho bem ruim do São Paulo na Copa do Brasil e também nesse começo de Brasileirão, que teve um tropeço para o Botafogo. Além aí dos resultados de desempenhos, Rogério Ceni passou também a ter uma relação desgastada com alguns jogadores do time e com a própria diretoria do clube. Lembro você que Rogério Ceni foi contratado em outubro de 2021 e se despede agora sem nenhum título conquistado. Em nota, o São Paulo Futebol Clube destacou que está sempre de portas abertas para o ídolo Rogério Ceni, embora os caminhos profissionais sigam direções diferentes nesse momento.
E aproveitando que eu estou falando de futebol, hoje a CBF disse que não há chances dos jogos afetados por um esquema de manipulação de apostas esportivas serem anulados. Eu contei para você ontem aqui no Panorama CBN que o Ministério Público de Goiás apura se ao menos 6 partidas da Série A do Brasileirão do ano passado e 5 jogos de campeonatos estaduais deste ano foram fraudados por um esquema. O Ministério Público revelou que jogadores recebiam até R$100 mil para adulterar o resultado final das partidas. Em relação a esse assunto, hoje também, o Atlético Goianiense afastou o lateral esquerdo Moraes, que é um dos 9 jogadores investigados pelo Ministério Público de Goiás. Agora o lateral esquerdo está afastado por um prazo indeterminado das atividades da equipe, enquanto durarem as investigações. O jogador é investigado por atuar em 2 partidas do Campeonato Brasileiro de 2022, quando ele defendeu o Juventude. Ele levou um cartão amarelo nos jogos contra o Goiás e o Palmeiras, supostamente a pedido de apostadores. Segundo as investigações, ele teria sido beneficiado por cavar aí esse cartão amarelo. Ontem, a casa do jogador foi alvo de um mandado de busca e apreensão. No noticiário internacional, a Força de Apoio Rápido do Sudão, que é o grupo paramilitar que desde sábado enfrenta o exército do Sudão pelo controle do país, anunciou hoje que vai aderir ao cessar-fogo que foi anunciado pelo governo do Sudão. Essa pausa aí nos conflitos que tomaram a capital Khartoum e já mataram mais de 200 será de 24 horas a partir de hoje. Esses confrontos aí no Sudão, que chamaram a atenção do mundo neste final de semana, começaram após uma ruptura entre o exército e os paramilitares das forças de apoio rápido. Essa ruptura aconteceu em outubro de 2021 e os 2 grupos se juntaram para dar um golpe de Estado que tirou os civis do poder, mas agora eles romperam e brigam pelo controle do país. Apesar do Sudão ter um histórico de conflitos internos, a capital Khartoum sempre foi poupada e vivia em uma relativa paz. Mas desta vez, a capital é o centro dos enfrentamentos. E eu vou embora hoje com o Foo Fighters, porque a banda anunciou que vai lançar o álbum But Here We Are no dia 2 de junho. Esse vai ser o primeiro álbum desde a morte do baterista Taylor Hawkins, que morreu em março de 2022, um dia antes de fazer um show aqui no Brasil. E o single Rescued, que você está ouvindo agora, abre os trabalhos desse disco e foi lançado hoje. A banda diz que esse álbum é uma resposta honesta e emocionalmente crua a tudo que o Foo Fighters superou no ano passado e é uma prova dos poderes da cura da música, da amizade e também da família. E é o som de Rescued que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a montagem e a sonorização são da Débora Gonçalves, a Debs. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta, só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.